Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo a esse vídeo. Estamos na aula número 5 do Enseja, aula de História. Movimentos políticos pelos direitos dos índios. Na chegada dos portugueses, eles então se depararam com as várias comunidades indígenas que tinha naquela época e delas foram observadas diferenças linguísticas, tradições e modos de vidas diferentes daquelas conhecidas pelos europeus. A partir da invasão dos europeus, e aí vamos explicar o porquê invasão e não descobrimento, porque não podemos atinar que foi uma descoberta, já que aqui existiam povos originários. Então, as terras já eram habitadas por essas comunidades indígenas. Logo, quando os portugueses chegaram, eles invadiram com o firme intuito de tirar do Brasil as riquezas, dominar o espaço primeiramente, obter a confiança dos povos originários para depois saquear as nossas riquezas. Então, daí o termo correto é invasão e não descoberta. Então, diante disso, os indígenas e europeus tiveram inúmeros conflitos pela posse das terras desde 1500 e essa guerra, essa briga por essa posse de terras vem até os dias de hoje, sendo combatida pelos ruralistas, donos de propriedades adjunto das terras dos indígenas e entre os próprios indígenas que lutam para sobreviver e para manter o domínio da concessão de suas terras. A sociedade brasileira, ela foi então induzida desde sempre a não discutir essas questões da posse de terras indígenas, a não discutir sobre os indígenas de qualquer forma, apenas lhe dando um dia no ano para essa lembrança, que é lá o dia 19 de abril. Na verdade, essa limitação ela é cultural e ela é muito propícia àqueles que querem destruir as comunidades originárias. Os movimentos indígenas, então, eles lutam para manter não somente as suas terras, mas e principalmente para manter a sua cultura e as suas tradições cada vez mais vivas para as comunidades indígenas posteriores. Então, o objetivo maior, o foco maior hoje para as comunidades indígenas é justamente manter o domínio das suas terras e manter a sua tradição e os seus rituais vivos na cabeça dos jovens e das crianças, para que estes, quando se tornarem adultos no futuro, consigam ter a mesma garra, a mesma força de vontade de manter a luta por suas terras e por suas tradições igualmente. Essa luta da manutenção das terras tem a ver também com a questão da manutenção dos ritos e da cultura, mas tem a ver com algo que é superior a isso, exatamente a busca pela identidade, tá? Então, manter as tradições, manter o rito, manter as crenças indígenas para aquelas comunidades nada mais é do que tentar manter a todo custo a sua identidade cada vez mais viva. Na colonização, os europeus tentaram combater isso desde o momento que invadiram as terras brasileiras e tentam fazer até os dias de hoje. E eles, sempre por meio de muita violência, vêm conseguindo a dizimação dos povos originários aqui no Brasil. O que aconteceu no Brasil em 1500, após a invasão dos portugueses, foi um verdadeiro genocídio. A história conta, e os documentos históricos, a sociologia e a antropologia dão conta de que existiam aqui no Brasil, na época de 1500,
mais ou menos 8 milhões de indígenas espalhados por todo o território brasileiro. Hoje, esse número não chega a 1 milhão de pessoas, ou seja, ao longo deste processo de colonização e de república, os indígenas vêm pagando com sua vida a questão de manter as terras e manter as suas tradições. Dizimaram, então, cerca de 95% das comunidades indígenas. Tanto nos conflitos pelo domínio de terras, como pela luta por exterminar as comunidades, os indígenas sempre se depararam com muita violência. Já visto em 1500, assim que foi dominado, né, conquistado ali a confiança de alguns povos, e antes que os próprios indígenas percebessem qual o verdadeiro objetivo dos europeus, eles foram escravizados primeiramente, depois, quando se revoltaram contra essa escravização, eles foram castigados, as mulheres eram violentadas, muitas comunidades foram dizimadas, extintas, e aqueles que sobravam iriam cair na dominação da doutrinação cristã, por meio ali do domínio da Igreja Católica. Então, o que a gente percebe é o que temos hoje, o governo que não se importa em demarcar essas terras e não se importa em manter ainda as poucas unidades indígenas que temos, nada mais é do que o cumprimento do objetivo genocida advindo dos europeus lá na época do descobrimento. É importante que vocês leiam toda a apostila do INSEJA nesse texto, nesse tema, o capítulo 5. Vocês façam os exercícios que a apostila propõe nos seus cadernos e vocês também possam ir pesquisar em outros blogs, em outros sites e também em outros canais sobre a questão indígena. Não fiquem parados apenas em uma única fonte. O conhecimento, ele se faz por meio de compartilhamento de ideias. Até a próxima aula. Muito obrigada e fiquem bem.